ok? Nossa terceira aula, falando sobre a Bíblia. Nós iniciamos presencialmente, depois tivemos esse período em que não pudemos mais nos reunir na igreja, mas é a terceira aula a respeito da Bíblia. E o que nós estamos falando? Nós já falamos a respeito de como a Bíblia foi constituída, homens que foram usados por Deus para isso, a inspiração bíblica. Nós já vimos que a Bíblia ela não traz em si contradições, pelo contrário, apesar de ter sido escrita por 40 homens, cerca de 40 homens, em períodos distintos, em momentos distintos da história, a Bíblia ela guarda um vínculo, ela guarda uma linha lógica que é única. Nenhuma outra coleção de livros vai trazer isto. E a Bíblia traz isto. Porque a Bíblia não é apenas um livro, ela é uma coleção de livros inspirados por Deus para que falasse ao nosso coração. Amém? Então é nisso que nós cremos. E hoje nós vamos falar a respeito de como a Bíblia está organizada. Você tem aí a sua Bíblia, que mostra, essa é a minha, uma das que eu uso, né? Mas é a queridinha, é a Bíblia de Estudos Plenitude. Eu tenho essa Bíblia, amados, há 19 anos. Só para vocês terem uma ideia, a capa, o pastor mostrou outro dia a Bíblia dele, que está soltando a capa. A minha não está diferente, não. A minha já está toda soltando. Eu até já busquei informações, né, para poder restaurar essa. Não quero comprar outra. Eu tenho outras aqui. Eu tenho uma Bíblia, inclusive, que eu ganhei do pastor quando eu fui consagrado a presbítero, que é a Bíblia de oração, muito boa também. Eu tenho uma outra que eu uso muito, que é a apologética, que é estudo a respeito de seitas e tudo mais, seitas e religiões. E tem mais algumas aqui, a Lu tem as dela, o Léo, o Henrique, mas a que eu mais gosto de usar é essa aqui. Tá surradinha, mas eu gosto porque rapidinho eu chego onde eu quero. Então é aquela questão do manuseio. Então ela já está comigo há bastante tempo, e eu faço questão de restaurá-la, só para... eu a comprei no dia 21 de agosto de 2002. Então, por isso que eu não abro mão dela. Mas você tem a sua Bíblia aí. Então esse livro, que para muitos é um mistério, muitos não fazem muita questão, né, de conhecer, ela está organizada em dois grandes blocos, tá? Que é o Antigo e o Novo Testamento. Isso aí você sabe. A palavra testamento, ela tem uma origem grega e significa aliança. Testamento vem de uma palavra grega que significa aliança, que é, portanto, a aliança entre Deus e os homens. Vamos abrir lá em Levíticos, no capítulo 26. Levíticos, capítulo 26. Levíticos 26. Nós vamos ler o versículo 12. Levíticos 26, versículo 12, amados, diz o seguinte. Levíticos 26, 12 diz: E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vocês serão meu povo. É isso que diz o texto. Então, o testamento é justamente essa aliança, uma aliança entre Deus e os homens. Olha, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E tanto o Antigo quanto o Novo Testamento vem trabalhando nisso. É por isso que é importante que nós venhamos estudar essa organização da palavra do Senhor. Por isso, os objetivos da nossa aula de hoje são entender que a Bíblia é formada por livros
tá? É formada por livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento. Então, esse é o objetivo. Entender que a Bíblia é formada por livros, né, que estão organizados no Antigo e no Novo Testamento. Compreender como estão organizados esses livros e identificar a classificação dos livros da Bíblia. Então, é para você ter uma visão mais panorâmica a respeito disso. Inicialmente, é importante nós falarmos que o Antigo Testamento, amados, ele é tão importante para nós quanto o Novo Testamento. De repente você já ouviu aí que o Antigo Testamento era para os hebreus, era para os judeus, e para nós é só o Novo Testamento. Não caia nessa. Por quê? É o Antigo Testamento que nos ajuda a compreender o Novo Testamento. Se você pegar somente a partir do Novo Testamento, se você for ler o Novo Testamento, você não vai conseguir compreender, não vai conseguir compreender em profundidade a respeito de Jesus Cristo. Porque o Antigo Testamento, ele nos traz muita informação. Ele nos traz os princípios, ele nos traz a base que Deus utiliza para tratar conosco. Então, o Antigo Testamento é fundamental para a gente entender a Bíblia. Então, se alguém está dizendo aí para você, não, é só o Novo, não caia nessa. O Antigo Testamento, amados, ele está composto, né, ele é composto por 39 livros e o Novo Testamento por 27 livros. Então, o Antigo Testamento, ele é composto por 39 livros e o Novo Testamento por 27 livros. Todos estes livros, como nós dissemos, foram inspirados por Deus. Livros que foram inspirados por Deus para que o homem os escrevesse. Ok? O Antigo Testamento, amados, como nós acabamos de ver, ele tem 39 livros. E esses livros, esses 39, eles estão divididos em classes. Eles estão divididos de uma maneira em que uma certa linguagem é utilizada e esses livros são agrupados. Então, o Antigo Testamento ele está organizado da seguinte maneira. São 39 livros organizados em 4 classes diferentes. São 4 classes. A primeira é a chamada de Pentateuco, tá ok? Pentateuco, ou livros da lei. Ou livros da lei. Depois nós temos os livros históricos. Na sequência, livros poéticos ou sapienciais. E, por fim, os livros proféticos. Então, as 4 classes, o Pentateuco, depois os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Mas, presbítero, mas qual a utilidade de eu saber isso? Ajuda muito, porque você conhecendo essa classificação e sabendo quais são esses livros de cada uma das classes, pode te ajudar, por exemplo, a começar um estudo da Bíblia. De repente você sempre quis ler, mas tem alguma dificuldade, e se você souber essa classificação dos livros, pode te ajudar. Eu vou te mostrar isso a partir de agora. Amados, a primeira classe que nós vimos dos livros é a chamada, são os livros da lei, é o chamado Pentateuco. O Pentateuco é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros, eles narram a criação de todas as coisas, tá? Começa lá com a criação, passa pelo momento do dilúvio, a aliança de Deus com Abraão e com sua descendência, os israelitas no Egito, isso aí já no finalzinho do livro do Gênesis, os israelitas vão para o Egito, tá? Depois, no livro do Êxodo, tem a caminhada, tem a saída deles do Egito, caminhada no deserto, depois de passarem pelo Mar Vermelho, até eles avistarem a Terra Prometida. Então,
Esses 5 primeiros livros, tá? Eles narram isso. Primeiro, Gênesis vai trazer toda uma história desde a criação, relação de Deus com o homem inicialmente, ali Adão, Eva, a queda. Depois, Deus busca trazer o povo de novo, né? A restauração, levanta Noé, tem o dilúvio, mais tarde vem Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, de que a descendência dele seria imensa, seria gigantesca, e isso não só do ponto de vista físico, tá? Mas espiritual também, e é por isso que nós estamos aqui. Então, tudo isso aí tratado no livro de Gênesis. Aí passa por Isaac, Jacó, e até o momento em que eles vão para o Egito. Então, termina o livro de Gênesis com eles no Egito. Então, eles estão no Egito, e quando começa já Êxodo, já se passaram mais de 400 anos, e agora eles estão ali, são escravos, e vai começar todo aquele processo de saída, né, do Egito, caminhada pelo Mar Vermelho, passada pelo Mar Vermelho, caminhada no deserto. Então, os livros na sequência, tanto Êxodo, claro, Levítico, Números e Deuteronômio vai mostrar essa caminhada no deserto. E Deus ensinando ao povo como esse povo deveria ser, como eles deveriam se portar. É nesse período que Deus estabelece as leis, as principais, né? Revela a eles como eles deveriam se organizar como nação, como eles deveriam se organizar religiosamente, como eles deveriam se relacionar civilmente, as relações civis entre eles. Então, esses 5 livros, eles têm, além de um fundo histórico muito rico, muito importante, para você entender como tudo começou, você tem ali todas as normas que foram criadas, que Deus, na verdade, revelou ao povo, para que eles aplicassem às suas vidas. Então, por exemplo, quem gosta de estudar o direito, vai achar nesses livros muita informação. Eu gosto muito desses livros porque eles me dão muita informação que hoje eu comparo com o direito que nós temos no nosso dia a dia. Então, tanto dessa parte da criação, da relação do homem com Deus, quanto da questão da lei, da norma que Deus estabeleceu para eles. Desculpa, garganta deu uma falhadinha aqui. E então esses livros são importantes por isso. Além de ter essa questão da genealogia, você vê quem foi o pai de quem e como foi se sucedendo, como Deus se relacionou com o homem nesse período de tempo. Então esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os livros seguintes são chamados de livros históricos. E são 12 livros. Nós temos entre os livros históricos o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, são esses os chamados livros históricos. De que tratam esses livros, amados? Esses livros tratam do seguinte: a partir do momento em que o povo entra, né, eles atravessam o Rio Jordão, entram na Terra Prometida, eles começam então ali, e nós vamos ver isso no livro de Josué, eles começam uma série de batalhas para conquistarem a terra. Aquela terra que Deus havia prometido, agora eles vão tirar os moradores, eles precisam tirar os moradores dela para eles tomarem posse daquilo que Deus deu a eles. Então, vem falando dessa história, de como eles adentraram a Terra Prometida,
de como eles se organizaram, tá? Depois de como foi dividida a terra entre as tribos, e aí vai avançando. De como depois eles olharam para as outras nações e viram que as outras nações tinham reis e eles não tinham, porque até então Deus levantava de períodos em períodos homens e mulheres para legislarem, para serem juízes no meio deles. Mas aí eles querem um rei. Então nós vamos passar pelo livro de Ruth, porque o livro de Ruth serve para mostrar como será posteriormente a questão do reinado de Davi, ou seja, já é na verdade antecipando a vinda de Davi. Aí depois quando entra em Samuel, aí nós vamos ver essa questão da escolha do rei, da unção do rei, tanto Saul como depois o rei Davi. E na sequência vem os livros de Reis e Crônicas, que conta a história do reino, de como foi o reinado a partir de Salomão e de que depois da morte dele, como houve a divisão entre dois reinos, reinos do norte, reinos do sul, reino do norte, reino do sul. As tribos se dividiram, então uma ficou sendo chamada de Israel e a outra Judá. E como depois também uma série de eventos que outros povos invadem esses reinos, tanto o reino do norte, primeiramente, que praticamente acabou, como depois o reino do sul, Judá. E também fala a respeito do período de cativeiro e como depois do período de cativeiro ali, Deus começa a restaurar a nação. Aí é que entra Esdras, Neemias e Esté. Então, esses livros, amados, para quem gosta de história, é excelente. Você que gosta de estudar história, saber como as coisas se desenvolveram, saber como os povos foram formados, saber como as alianças eram estabelecidas e depois rompidas, perdão, saber como a sucessão ocorria nos reinos. Então, isso é muito importante, esses 12 livros. Então, você que gosta disso, gosta de um contexto mais narrativo, mais histórico, esses livros são aqueles que você vai ter uma facilidade maior para ler. O irmão Enilson, então eu posso começar lendo por esses livros? Pode. O importante é você ler a palavra. O importante é você ler a palavra. E se você tem uma facilidade maior em ler fatos históricos e tudo mais, você não vai ter dificuldade de ler esses livros. Então, essa é a grande vantagem de você saber essa classificação. Quando eu sei essa classificação, quando eu conheço essa classificação, fica muito mais fácil para eu estudar. Então, eu sempre gostei de história. Eu começo lendo por esses livros e vou comparando com aquilo que os livros de história geral dizem. Aí você vai entender ali, porque os livros de história geral vai falar sobre impérios, vai falar sobre o Egito, vai falar sobre outros impérios, sobre o Império Assírio, sobre o Império Babilônico, sobre o Império Medo-Persa, o Império Grego. Tudo isso você vai entender lendo também nesses livros. Então é legal você conjugar isso aí, vai facilitar muito para você. Né? Então esses são os livros históricos. Mas além dos livros históricos, nós temos na sequência os denominados livros poéticos. Livros poéticos são 5 livros, amados. Começa em Jó, depois Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Por que são chamados de livros poéticos ou sapienciais? Porque eles trazem uma linguagem diferente. Eles foram escritos de uma maneira diferente, com a linguagem poética. O livro de Jó, por exemplo, ele é uma crônica, ele é como se fosse uma novela, tá? Vamos trazer para essa linguagem.
Eu não estou falando novela da televisão, estou falando escrita mesmo, né? Aqueles livros que antigamente as pessoas liam, que eram novelas, histórias mesmo ali, com todo um enredo. Então o livro de Jó, ele foi escrito dessa maneira. Então ele traz ali uma sucessão de fatos, ele vai narrando. Então tem uma parte dramática, não é? Ali quando o Jó ele tem, né, ciência de uma série de acontecimentos em relação aos filhos dele. Então tem aquele ponto em que há um momento de maior depressão, maior tristeza, só que no final aí tem um momento de apoteose, de euforia, de alegria, de revelação, como um filme, por exemplo, que você assiste, que ele vai se desenvolvendo e no final tem uma grande descoberta, tem ali a razão de ser daquele filme. Então, o livro de Jó, ele é um livro poético por conta disso, da maneira como tudo foi narrado. Então, eles não se, o autor, ele foi usado por Deus não apenas para dizer, aconteceu isso, 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 mas para organizar de uma maneira em que no final você, uau, olha só. Então é isso. Vale a pena ler esse livro se você ainda não leu. Depois vem os Salmos, vem o livro dos Salmos. São canções, na verdade. A gente lê como se fossem orações, mas são canções que foram compostas, sempre tendo como centro Deus. Depois Provérbios, provérbios que foram escritos por Salomão ou catalogados por Salomão, que já entra mais na questão filosófica. Quem gosta de filosofia, tá aí, tá? Eclesiastes também tem um cunho mais filosófico. Quem gosta de filosofia, Provérbios e Eclesiastes. Aí uma distinção entre os dois. Provérbios, você tem uma filosofia de um jovem, a visão de um jovem de buscando a sabedoria, de buscando ver a vida de uma maneira extraordinária, que glorifica o nome do Senhor. Então, uma empolgação. Você lê Provérbios e você percebe isso. Você já leu Provérbios? Cada versículo ali é um provérbio que traz sabedoria para a vida. Em Eclesiastes, nós já temos aí um Salomão mais maduro e até às vezes ranzinza. Você sente ele jamais assim, falando, é tudo vaidade. Então, eu gastei tempo procurando sabedoria, mas era tudo vaidade. Então, ele já tem uma outra visão de vida. Outra visão de vida. Mas o que une esses dois? É sempre Deus. O ponto central é sempre Deus, é sempre o relacionamento com Deus. Cantares já é algo, é uma história de amor, na verdade. É uma declaração mútua de amor entre um homem e uma mulher. Muita gente busca ali ficar, espiritualizando, falando a respeito, o que está sendo tratado aqui a respeito de Jesus e a igreja. Em alguns aspectos até pode fazer referência, né, secundariamente a Jesus e a igreja, mas o ponto central, na verdade, é o relacionamento entre esposo e esposa. Poxa, mas por que isso na Bíblia? Porque foi Deus quem criou o homem e a mulher para que eles vivessem juntos e formassem família. Então, esse relacionamento, a maneira apaixonada como você vê, né, a declaração desse casal ali, está de acordo com aquilo que Deus quer. E, amados, Deus quer isso, que o casal esteja constantemente se declarando. Então, o que Deus quer é justamente isso, que o casal esteja ali constantemente se declarando, vivendo em intensidade o relacionamento e tendo Deus como centro, tendo Deus como o amálgama que vai unir o vínculo, o elo entre eles é Deus. Bom, então olha só, então você tem Jó, uma narrativa como se fosse uma história, um romance. Você tem salmos, poesias extraordinárias que eram cantadas e os versos são organizados de uma maneira muito metódica.
Depois você tem Provérbios e Eclesiastes, para o pessoal aí que gosta mais da área filosófica, e Cantares, para o pessoal mais, digamos, apaixonado. Então, dicas para quem quer começar a ler e gosta mais desse lado poético, comece por esses livros. Entenderam? O que eu estou dizendo aqui é que, para início, você não tem necessariamente que abrir em Gênesis. E é por isso que muita gente, às vezes, não consegue estudar a Bíblia. Porque começa numa linguagem que ele ainda não está familiarizado e daqui a pouco ele desanima. Então comece por aqueles livros com os quais você se identifica mais. Eu não estou dizendo que você vai ler apenas esses livros. Mas eu estou dizendo o seguinte, com base nos livros que nós acabamos de analisar. Se você gosta mais dessa linguagem poética, comece por esses livros. Comece por esses livros. Leia primeiro eles. Aí depois você vai, por exemplo, para Gênesis, ou vai para o Novo Testamento, começar lendo em Mateus ou em João, e nós vamos chegar lá, daqui a pouco eu explico melhor a respeito disso, ok? Então, esses são os chamados livros poéticos, tá? E depois dos livros poéticos, nós temos uma sequência chamada de os profetas, são os livros proféticos, são os profetas. São 16 livros, amados, que estão organizados em duas subpartes, tá? Só para você compreender melhor. Os primeiros são chamados profetas maiores, porque são livros, na verdade, que têm um período de revelação maior, são livros que têm uma abrangência histórica maior, em que Deus tratou com o povo de uma maneira mais ampla. Então são aqueles primeiros ali, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então esses aí cobrem um período de tempo maior, são também os profetas ali que tiveram uma influência maior, tá ok? Não que entre eles, amados, os profetas maiores eram superiores aos menores, não é isto, ok? Os profetas menores, na verdade, que são os que vêm na sequência, são aqueles que Deus levantou por um curto período para tratar pontos específicos com o povo. Então, às vezes, era para regular, para tratar a respeito de um ponto específico, em um período específico. Tanto é que tem livros desses profetas que só tem um capítulo, não é nem dividido em capítulo, aliás, né? Se só tem um, não é dividido em capítulo, mas é apenas organizado em versículos. Então, isso mostra o quê? Que são pequenos, são curtos, e Deus usava para tratar de questões específicas. Por exemplo, é o livro de Obadias. Obadias não é dividido em capítulos. É só um texto ali com 21 versículos. Então, rapidinho, numa sentada, terminando a aula de hoje, se você quiser ler Obadias, antes do almoço você já terminou. Então, é muito rápido, é muito rápido. Então, nesses livros, nós temos o quê? Deus usando homens, né, os profetas, para falar para o povo, olha, isso que vocês estão fazendo está errado, consertem. Porque se não consertarem, eu vou mandar vocês para o cativeiro, eu vou permitir que o inimigo tome suas posições, mas se vocês se consertarem, aí vocês vão viver abastança, vocês vão viver prosperidade, vocês terão segurança. É aquilo que nós lemos aqui quando fomos ministrar a respeito do dízimo e oferta. Malaquias é um desses profetas. Então, quando Deus fala ali, trazei os dízimos à casa do tesouro, antes ele fala, olha, vocês estão me roubando, vocês não estão entregando o dízimo. Aí ele fala, olha, se vocês trouxerem, as consequências serão essas. Aí é aquele texto que nós lemos, de que vocês vão ser abençoados, vocês vão ser prósperos. E em todos os livros dos profetas você vê isso.
uma condicionante. Deus falava para o povo, olha, vocês estão errados, vocês me abandonaram, vocês me deixaram, vocês estão longe de mim, então eu vou mandar o castigo. Eu vou mandar o castigo para vocês. Eu vou deixar que o inimigo entre na terra de vocês e tome aquilo que vocês têm. Então, é isso que dizia, é isso que acontecia. Então, se vocês não... só um instante, amados. Opa. Só um instante, porque caiu uma conexão minha aqui que eu preciso dela. Tá? Então, é isso que está sendo tratado. Só um instantinho, porque caiu uma conexãozinha minha aqui, que depois eu vou precisar dela, e se eu não a tiver, aí eu fico em apuros. Okay. Então, é justamente isso, amados. O que o Senhor vinha falando para eles era isso. Olha, se vocês não obedecerem, se vocês não andarem na minha presença, se vocês não cumprirem aquilo que eu tenho determinado para vocês, eu vou mandar o castigo. Eu vou mandar que os inimigos tomem aquilo que é de vocês. Aí está a grande sacada de tudo. Porque na sequência Deus fala, mas se vocês se converterem, se vocês me amarem, se vocês me buscarem, então nada disso vai acontecer. Ou então, se já tiver acontecido e vocês se arrependerem, o que eu vou fazer depois? Eu vou cuidar de vocês. Eu vou proteger vocês. É isso. Eu vou restaurá-los. É isso que Deus fala para aquele povo. Então, amados, Deus não é aquele Deus que faz uma revelação dizendo, eu vou acabar com vocês, vou maltratar vocês, eu quero que desde já vocês estejam sofrendo. Não é isto. Sempre que Deus anunciava um castigo, era para que o povo se convertesse e o castigo não viesse. O livro de Jonas fala muito bem disso. Que Deus manda Jonas para que ele vá até Nínive e ali ele estivesse pregando. Ele estivesse pregando para o povo de Nínive. E ele fala, Jonas sai, olha, Deus vai destruir a cidade, vai acabar com vocês. Mas aí aquele povo se arrepende, busca a presença de Deus, e Deus, ele fala, então não vou fazer. Aí é onde alguns também confundem, falam, então Deus se arrependeu. Não, porque tudo é condicionante. Na verdade, Deus está dizendo, olha, se vocês se arrependerem, o castigo não vem. É isso que ele diz. Então, por isso o livro dos profetas, ele nos traz grande informação, grande conhecimento. Se nós somos alertados, e é por isso que Deus usa os ministros dele para falar conosco, para nos ensinar. Fala, se você está errado, mas se você se consertar, você vai viver algo extraordinário. É isso que Deus trata, entendeu? E é nisso que nós temos que focar. Amém? Então, esses são os profetas. Deixa eu só fazer um ajuste, tentar fazer um ajuste aqui, porque saiu. Opa! Perfeito. Só um instante. Ok. Agora eu consegui voltar porque tinha desligado o monitor auxiliar ali. Eu estava meio perdido nele. Ok. Esses são, então, amados, os livros que compõem o Antigo Testamento. Então, são esses aí os livros do Antigo Testamento. E nós temos, então, os 27 livros que compõem o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, está organizada daquela forma como nós vimos. Então, você veja como você vai começar a ler a Bíblia, ok? E vai ver, então, qual a sequência de livros que você quer ler. Primeiro, você quer saber como Deus estabeleceu todas
leis, as normas para o povo, né? Aquele povo que tem ali como foi criado, como passou a se relacionar com Deus, a caminhar com Deus. Então, aquele primeiro relacionamento do povo com Deus e as normas que eram aplicadas, as leis aplicadas, começa pelo Pentateuco. Ah, não, eu quero começar sabendo mais a história, eu quero uma coisa mais dinâmica, saber o que acontecia, conspirações, e tem muito isso, tá? Conspirações, guerras, como se fosse uma série de um povo. Então, são os livros históricos. Ah, não, eu quero uma linguagem mais poética, eu quero uma coisa mais, né, do coração. Comece pelos livros poéticos, comece pelos sapienciais. Não, eu quero saber essa relação de Deus, como é que Deus fala com o homem, como é que Deus alerta quando está errado, como é que Deus cobra o homem. Então você começa pelos profetas. Então, olha só, como você conhecer essa sequência e essa organização dos livros facilita para você estudar a palavra do Senhor. Né? Então, essa é a maneira de se estudar a palavra de Deus. Passado o Antigo Testamento, né, nós temos o Novo Testamento. Antigo Testamento e agora o Novo Testamento, que também está organizado por categoria de livros. Nós temos inicialmente os evangelhos, depois nós temos os livros históricos, nós temos as epístolas ou cartas, né? Cartas ou epístolas, mesma coisa, e temos um livro profético, tá? Então, evangelhos, histórico, porque é apenas um, epístolas e profético. Quais são esses livros, amados? Os evangelhos, você já conhece. Os evangelhos são 4 e eles contam basicamente a história de Jesus. Os evangelhos, que são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram desde o nascimento na manjedoura, até a morte na cruz e a ascensão aos céus. Então, eles tratam disso, da vida de Jesus. Então, esses 4 livros, eles estão falando a respeito de Jesus. Desde antes do nascimento até depois da morte dele. Então, é sempre centrado na pessoa de Jesus. E por que são 4? Então, porque se tratam da mesma coisa, por que isso? Porque Deus quis comunicar a mesma mensagem de maneira diferente para povos diferentes. É exatamente isso. Mateus é um livro mais que foi escrito diretamente, tá, para os judeus. Então, o foco maior ali é apresentar Jesus para os judeus como sendo o mestre, como o rabi, como o Messias, na realidade, aquele que eles esperavam. Então é isso. O livro de Mateus, então, ele traz muito da cultura judaica, detalhes da cultura judaica, para que os judeus identificassem Jesus como o Messias que eles tanto esperavam. Então esse livro vem justamente para isso, para falar para os judeus, olha, Jesus, aquele que foi crucificado por vocês, era o Messias esperado. E vocês não perceberam. É isso que trata o livro de Mateus. Então, mostrando Jesus sob esse ponto de vista. Marcos, ele já foi escrito, amados, já buscando apresentar Jesus para os romanos. Tá? É um livro que ele é escrito de uma maneira diferente, porque as histórias elas são narradas, os fatos são narrados de uma maneira curta. De uma maneira curta, ó. Certo dia, Jesus indo para tal lugar, aconteceu isso, ponto. Então, é como filme. Tanto é que quando se escrevem filmes, né, a respeito de Jesus, muitos deles são nesse formato do livro de Marcos. Então, é uma linguagem mais direta, apresentando Jesus, contando os fatos. Então, para os romanos,
que não tinham interesse nenhum em saber quem era o Messias, nada disso. Então é apresentar de uma maneira muito direta. Então nos serve, e é interessante você ler o livro de Marcos por conta disso. Você lê ele rapidinho, tá? E é de uma maneira muito direta. Lucas, ele já apresenta Jesus e muitos diálogos de Jesus, Jesus usando ali, por exemplo, questões da filosofia, que era muito empregado na época, usando um raciocínio mais lógico em alguns pontos. Por quê? Porque era a maneira grega de pensar. Então, para os gregos, ler Lucas se tornava muito mais fácil entender Jesus. Então, veja como é diferente. E João apresenta Jesus para quem? Para a igreja, para aqueles gentios que não eram os judeus, que depois iriam se converter e conhecer. Então, a maneira como os mesmos fatos são narrados traz um enriquecimento grande. Então, é uma maneira de você ver ali. Por isso que a gente fala, se converteu. O que eu leio? Leia João. Por quê? Porque foi escrito justamente para nós, que não éramos povo de Deus e nos tornamos povo de Deus. É por isso que no capítulo 1 de João, vamos abrir lá, João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 12. Olha só para você entender melhor isso. Vamos ler o 11 e 12, tá ok? Olha o que diz. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Tá falando de quê? Dos judeus, tá bom? Tá falando dos judeus. Versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa é a igreja. Aqueles que foram resgatados por meio do sacrifício de Cristo. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, por isso essa distinção. Aqui você vai entender, no livro de João, essa questão da igreja. De você... Por que fulano que errava, que fazia e aprontava, era uma pessoa má, agora diz que se converteu e vai para o céu? É João. João está falando sobre isso. João está falando sobre isso, tá? Então, por isso é um livro interessante. Então, você analisa um pouco como você quer ver isso. Não, eu gosto de uma questão mais dessa relação lógica ou filosófica que os gregos usavam. Leia Lucas. Não, eu gosto da leitura rápida. Eu gosto de pegar um livro e rapidinho terminar. Comece por Marcos. Eu quero entender por que os judeus, não aceitaram Jesus como o Messias. Será se eles tinham como saber? Comece por Mateus. Então, olha só como é tremendo isso aí. E depois disso, amado, depois dessa série de livros, que são os evangelhos, nós temos um livro histórico, que é o de Atos. Então, você que gosta de ler história, história com H maiúsculo, você começa aí pelo livro de Atos, porque vai contar a história da igreja, como começou a igreja, como era no início, se reunindo nos lares, e viagens missionárias, implantação de igreja. Você que gosta de missões, leia Atos. Você que se interessa, eu queria pregar o evangelho para outras pessoas, leia o livro de Atos. Lá tem muito disso. Estratégias que usavam, Pedro pregando lá para os judeus, e a maneira como eles iam se convertendo, Pedro e João também ali dando testemunho, como a igreja foi perseguida no início, tudo isso está no livro de Atos. E depois vem Saulo ou Paulo, que é o mesmo nome em línguas diferentes. Ele vai pregar para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Então mostra estratégias, mostra ele pregando para os gregos e usando a filosofia. Ele não chegou lá, eu vim pregar para vocês. Não, eu vim filosofar.
E os gregos sentaram ali e ficaram ouvindo ele pregar, só que ele chamava de filosofia. Olha só a estratégia, olha só como Deus usa homens de uma maneira extraordinária, né? Então, Deus deu sabedoria para eles, cada um do seu jeito, para pregar para povos diferentes de maneiras diferentes. Então, você lendo o livro de Atos, você vai entender isso, como é que a igreja surgiu, como a igreja se desenvolveu e como o evangelho foi pregado entre várias nações. Então, isso é o extraordinário desse livro, do livro de Atos. Passado o livro de Atos, nós temos as epístolas ou cartas, né? São 19 cartas que foram escritas por Paulo, João, Pedro e Judas. E serve para quê? Elas são divididas basicamente da seguinte maneira: 3 dessas cartas foram enviadas a pastores. São chamadas as epístolas pastorais, que são as de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Paulo ali ensinando, né? Paulo ensinando aqueles pastores como eles deveriam conduzir o rebanho. O apóstolo Paulo aqui, ele exerce uma função de bispo, que ele está orientando o pastor. Então, olha, você tem que agir assim, está ensinando, porque esses pastores eram jovens, e ele está então ali pastoreando esses pastores. Então, são essas cartas. As demais cartas são dirigidas à igreja, tá? As demais cartas são dirigidas à igreja de Corinto, igreja em Tessalônica, ou então, de uma maneira geral, as igrejas. Então, essas cartas, elas transmitem, olha, doutrina, está ensinando como a igreja deveria ser, aquilo que deveria ser pregado, como deveria ser pregado, falando a respeito de Jesus. Então, os autores são esses aí, e o autor anônimo da epístola aos Hebreus, porque nós não podemos dizer, ó, quem escreveu a epístola aos Hebreus foi fulano, não podemos. Muitos identificam características de Paulo nesta carta, tá? Aos Hebreus, mas nós não podemos bater o martelo, porque não está assinado, não inicia falando Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, não fala isso. Então nós não podemos dizer se o próprio Senhor não o fez, né? Tiago também, né? Se colocar Tiago ali. Então são essas cartas que foram mandadas para a igreja, para que a igreja se organizasse, seguisse a palavra do Senhor da maneira como deveria ocorrer. Então, a maneira de como a igreja deveria se portar no início, né, ali da sua caminhada. Então, se você quer saber um pouco sobre isso, poxa, por que funciona a igreja assim? Por que essas funções de bispo, pastor, diácono, está ali, falando a respeito da função de cada um. Nessas epístolas, nessas cartas, você encontra. E, no final, um livro, que é o livro profético, tá? É a profecia daquilo, né, dos tempos finais, que é o livro do Apocalipse. Nós já estudamos a respeito do livro do Apocalipse. São as coisas finais, aquilo que estaria por acontecer no final dos tempos, você vai ver no livro do Apocalipse. Então, entra mais nessa questão do profético, tá? Então, você que vai ler, por exemplo, Apocalipse, necessariamente você vai ter que ler um pouquinho lá de Isaías, um pouquinho de Jeremias, um pouco de Daniel e outros profetas ali, para você poder compreender melhor. Então, a Bíblia é um todo que se comunica. Então, amados, com isso, nós encerramos essa análise desses livros. Poxa, por que a gente já não entrou logo estudando um livro da Bíblia e entendendo ali? Porque era importante a gente entender essa organização. Era importante a gente entender, compreender essa organização, para que nós possamos, quando formos ler a Bíblia, começar de uma maneira lógica,
começar de uma maneira que faça sentido para nós também. Então, essa é a importância do estudo sistemático, porque te mostra qual livro você vai ter maior facilidade para ler. E aí, com qual tipo de livro você mais se identifica? É com os livros da lei, Pentateuco, ou os livros históricos, que vai ler desde Josué até Esther, e também o livro de Atos? Você gosta mais dessa parte histórica? Então, olha que livros interessantes para você ler. Ah, você gosta de uma linguagem mais poética, mais romântica até? Comece por algum dos livros poéticos. Não, eu gosto dessa questão de Deus falando para o povo, alertando, falando, vai acontecer isto, e como Deus trazia essas revelações para o povo. Ótimo, comece pelos profetas. Leia os profetas, leia Apocalipse. Não, eu quero saber a respeito de Jesus, a vida de Jesus. Primeiro, como ele é o centro de tudo, eu quero conhecer Jesus, conforme a Bíblia diz. O que a Bíblia fala sobre Jesus? Você vai começar pelos evangelhos. E aí você escolhe por qual você vai iniciar. E aí vai. Não, eu quero entender a igreja e a doutrina. Eu quero entender a doutrina da igreja. O que Deus fala para a igreja, como ele trata com a igreja. Aí você vai ler as cartas. Tá ok? Olha só. Então, a maneira que você tem de organizar os estudos e de começar a ler a palavra do Senhor. E assim a gente encerra por hoje, amados. E no próximo domingo a gente dá continuidade. Então, provavelmente, eu vou dar uma olhada ainda, vou separar aqui a questão das aulas para ver o que fica mais didático. Mas algo que eu vou antecipar para vocês. Se não, no próximo domingo, no seguinte, a gente começa o estudo de algum livro específico. E aí eu quero que vocês deem as dicas, participem dessa escolha. Vamos escolher um livro e nós vamos esmiuçar, tá ok? Nós vamos trabalhar nesse livro de uma maneira aprofundada. Então, opções. 1. O livro de Gênesis, que aí ele fala sobre a história da criação, tá? E como se dá ali o desenvolvimento da humanidade no seu início, até o momento que vai para o Egito. Para entender, eu não consigo entender Gênesis, eu gostaria disso. Aí vai ter alguém que vai falar, não, mas tem uma novela que fala a respeito disso. Amados, a novela vai colocar muita coisa, que é a chamada licença poética, que vai estar lá e que não aconteceram, que é a imaginação do homem para poder dar um bom número de capítulos. Mas se você quiser saber exatamente o que a Bíblia diz, você tem que estudar a Bíblia, tá ok? Você tem que estudar a Bíblia. Não, eu quero aprender a respeito de Jesus. Não, eu quero entender a respeito de Jesus, a vida dele ali, porque os judeus não entenderam assim. Vamos estudar algum dos evangelhos? A gente estuda algum dos evangelhos, tá bom? Então, são essas opções que eu acho que são as mais interessantes. Ou Gênesis, tá? Eu falo isso para início. Ou Gênesis, ou um dos evangelhos. Aí a gente vai dar uma olhada e ver qual vai ficar melhor. Uma dessas a gente começa, por exemplo, por Marcos, porque tem essas narrativas mais curtas. Ou a gente começa por João, que é o evangelho ali que é mais direcionado para a igreja. Tá bom? Então nós vamos usar um desses aí. Então se programe e vamos fazer o seguinte, até para movimentar o grupo da igreja. Tá bom? Você vai entrar lá no grupo da igreja e vai colocar. Vai dar a dica. Para EBD, para a sequência da EBD, eu gostaria de que fosse estudado tal livro. E põe um desses aí. Mas se você for rebelde, pode colocar outro também. Tá bom? Pode colocar, vai. Vamos deixar você se expressar. Porque numa dessas, nós falamos a respeito de tantos livros aqui, classificação de livros, e você se interessou por uma classe de livros. Numa dessa, o grupo fala, não, poxa, seria interessante estudar isso. E você consegue aí arregimentar um grupo e nós estudamos a respeito disso, tá bom? Então está aberto para os alunos contribuírem. Então você vai lá no grupo da igreja, fala, EBD, eu
queria estudar a respeito de tal livro. E é bom que para aquelas outras pessoas que não acompanharam a aula de hoje, vai despertar o interesse para que eles assistam, tá bom? Amados, a gente encerra agora. Para mim foi um privilégio poder ministrar essa aula para vocês. Eu fico com o coração a mil aqui, porque se algo que eu gosto de fazer é ensinar a palavra do Senhor, porque com isso eu também estou aprendendo. Mas é muito bom também ver que há pessoas interessadas em adquirir o conhecimento para agradar ao Senhor. Amém? Então nós vamos agora encerrar e que o Senhor abençoe você, te dê um excelente domingo para que você possa viver as maravilhas dele. 19 horas nós temos culto de louvor e adoração ao Senhor. Não fique fora. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Pai. Te damos graças, ó Senhor, pela oportunidade que tivemos de estudar a tua palavra, de entender mais a respeito da tua palavra, Pai. Pai, que em todo o tempo tenhamos esse desejo, essa vontade de aprender de ti. Nos abençoe, nos atraia para ti, ó Pai. Senhor, pedimos que nos dê um domingo de paz, de alegria, em nossas casas, que sejam casas de paz, casas de alegria, Senhor. E que em todo o tempo o Senhor esteja cuidando de nós, ó Pai. Pai, que logo mais possamos nos reunir, mesmo virtualmente, mas